Bom dia, Deus. Idos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, cuida de nós. Falem com Deus que está em nossa presença agora, esperando cada um falar o que tem no seu coração. Amém? Confie em Deus, só Ele pode. Vamos orar agora para você. Fecha teus olhos. Espírito Santo de Deus, como o Senhor falou com os profetas numa sarça de fogo, Pai, fala com nós. Fala conosco, nos ajuda, ajuda cada um de nós, Pai, escuta cada um, sonda cada um dos nossos corações, pois muitas vezes não sabemos nem pedir, Pai, mas o Senhor sabe o que precisamos, e sabemos que com o Senhor tudo será mais difícil, mas em tudo estaremos com uma saída, em tudo seremos sustentados, mas teremos sofrimento, porque o mundo primeiro odiou a Ti. Obrigado por tudo. Recebam a cura em nome de Jesus. Vamos continuar. Isaías 52. Desperta, desperta, veste-te da tua força, da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor, o meu povo, em tempos passados, desceu ao Egito, para peregrinar lá, e a Assíria, sem razão, o oprimiu. E agora que tenho eu, que fazer aqui, diz o Senhor? Pois o meu povo foi tomado, sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Veja que à época existia o povo de Israel, né, que Deus cuidava dele. Então existia um estatuto, uma lei, uma doutrina, e Deus era o Deus nosso. E vários outros povos existiam, outras tribos, que não seguiam a Deus. E Deus não intervia nelas. Só no povo dele ele intervia. Mas muitas pessoas querem intervenção e o próximo seja igual a mim, ou que eu seja igual a ele. Cada um tem segue o que quer. Eu sigo a Deus, mas muitos seguem o que tem na Bíblia aqui, o diabo. Então cada um vai prestar conta com Deus e no dia da morte, que todos iremos morrer, todos nós. Agora o julgamento é o que é mais duro. Eu sigo com Deus, espero que todos sigam com Deus, para no julgamento termos a salvação. Confie em Deus. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia haverá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão. Quando o Senhor fizer Sião voltar, clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos.
os que levais os vasos do Senhor. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós. E o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Só Deus pode. Aqui você viu que a feição de Deus não era bela, não tinha feitura, mas ele morreu por cada um de nós. Confie em Deus. Se ele morreu por nós, hoje é a mesma coisa, ele está cuidando de cada um de nós. Recebam todos o pão da vida, um excelente dia.